ele vai falar um pouco do cenário que ele encontrava ali quando ele estava começando a carreira dele enquanto filósofo, né? Aí ele vai dizer, primeiro, eu estou na metade da página 14, certo? Primeiro, gostando dos autores que se opunham à tradição racionalista dessa história. Entre eles, Lucrécio, Hume, Spinoza, Nietzsche. Para mim, um único, um vínculo secreto constituído pela crítica do negativo, pela cultura da alegria, o ódio à interioridade, à exterioridade das forças e das relações, a denúncia do poder. O que eu mais detestava era o hegelianismo. Essa parte é importante, né, para entender o pensamento do Deleuze e a filosofia da diferença. Era o hegelianismo e a dialética, né? Meu livro sobre Kant é diferente, né? Mas por que é importante, né, eu dando uma pausa aqui, entender por que ele detestava o hegelianismo e a dialética, né? Porque no escopo do idealismo hegeliano, né, parte-se de uma ideia de que existe uma certa teleologia da razão, né, que vai nos levar progressivamente. A própria ideia de progresso é uma ideia que vem sendo criticada desde Nietzsche, né? A grande crítica que o Nietzsche fazia à ideia de história enquanto progresso, né? De que existia uma razão que vai nos levando, que é capaz de nos levar a um lugar melhor, né? E como se essa razão tivesse um telos, né? Que guiasse essa evolução, essa progressão, né? Que no caso do Hegel, né? Ele vai privilegiar a cultura europeia, né? E a ciência, né? Como esse auge da civilização, né? Então, quando você parte dessa ideia e também fundamentado na dialética, né? De que isso é muito clássico, né? No pensamento do Hegel, de que essas contradições elas fazem parte do processo de evolução da razão, né? De síntese, né? Exatamente, o Estado como sendo, né, essa síntese, né, do espírito que vai evoluindo, né, em direção ao absoluto, né. Então, esse privilégio da razão, né, e da evolução da razão e da própria dialética, privilegiando a negatividade, né, que ele vai falar do negativo, né. Qual o momento mais importante da dialética do Hegel, que é o momento, na verdade, propriamente dialético, né, que a filosofia do Hegel é especulativa, né. Mas existe um momento dialético que é a relação com o negativo, que interessa, por exemplo, muito ao Lacan, né? É nessa síntese com o negativo e que a razão vai evoluindo, né? Ou seja, o que o Deleuze... Por que isso não interessa para o Deleuze? É essa ideia de síntese, né? Porque quando você fala nessa ideia de síntese, de dialética, você vai fazer uma conjunção dos elementos que até então eram contraditórios, né? Uma mediação desses elementos para a progressão da razão, gerando, portanto, uma lógica representativa, né? Enquanto para o Deleuze e para o Guattari, né, seguindo ali Nietzsche, seguindo Spinoza, né, não se parte do critério da negatividade enquanto elemento de potência ou de intensidade, mas a própria diferença, né? Ou seja, não interessa, né, trocando em miúdos e falando de forma mais didática, né? Não interessa eu chegar a um modelo comum com aquilo que me é contrário, que é a ideia de síntese, né? O que ele está dizendo, não adianta privilegiar isso. Interessa é o seguinte: como é que isso pode me servir? O que é que eu vou capturar disso? Eu não preciso fazer uma síntese com o negativo, eu faço uma captura. Eu diferencio aquilo que é diferente para aumentar a minha intensidade, né? Então, em vez de você pensar de forma dialética, você pensa
de forma intensiva, né? Não se tem o propósito de chegar a uma síntese que é algo superior, né? A ideia de progressão, de evolução, né? De superação, que é uma coisa muito hegeliana, né? Mas uma ideia de atualização, né? Que ele pega do Bergson, né? A relação entre virtual e atual, né? Essa ideia de o atual e o virtual diferente do real e do possível, né? O possível é o campo de possibilidades estabelecido. Então, quando você realiza algo, né, você meramente escolhe dentre as possibilidades já estabelecidas. Quando você atualiza, você produz uma monstruosidade, né? Você está experimentando, né? Você está experimentando. E aí, quando você fala de experiência, você já faz um outro aspecto interessante, que é diferenciar experiência de interpretação, né? Daí a crítica à psicanálise, né? Por quê? Porque você interpreta sempre a partir de um modelo, né? E esse modelo é o que é fruto de uma síntese. Ah, isso é o melhor. Então eu passo a avaliar tudo a partir desse modelo, né? Daí a crítica, né? Ao modelo e à representação, né? Quando você está falando de crítica de representação, você tem sempre o modelo e as cópias, né? Uma cópia é bem feita, então ela está perto e ela é boa, né? É uma questão de fato platônica, né? E o que ele vai privilegiar, seguindo Spinoza, né? Seguindo Nietzsche, é a própria experiência e a produção de uma ética da vida, uma ética que é relacionada ao próprio acontecimento e não ao modelo pré-estabelecido, né? Que vai organizar os encontros, né? Então é privilegiar a intensidade nesse sentido, né? Escapando dos modelos, rasgando os modelos, porque o modelo deve ser relacionado ao próprio acontecimento, ao modelo menor, se a gente quiser, o molecular, né? Nesse sentido de ser experimental, né? Então, é o privilégio da ética em detrimento da moral. É o privilégio do acontecimento em detrimento da estrutura, né? Então, é sempre procurando rasgar esses modelos, que a partir do momento que você rasga o modelo, você tem essa relação com o caos, né? E é na relação com o caos que você experimenta a diferença. E aí sim, experimenta. Por quê? Porque o modelo ele cria um campo de previsibilidade, né? De imaginação. Daí a crítica que o Deleuze faz à imaginação, né? Porque a imaginação é fundada na semelhança daquilo que está na memória, e aí você projeta a partir de regras estabelecidas, né? De associações de ideias, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, do Hume, né? Como é que as ideias se associam? Por similaridade, por contiguidade, por causa e efeito, né? Então é assim que as nossas... Mas aí, isso a partir de um modelo, né? Que diz como eles se associam. Então a grande ideia da experiência é rasgar esses modelos, né? Então é por isso que o que importa mais na pesquisa, dentro dessa perspectiva, é a singularidade. Diferente do método estruturalista, que buscava um método universal, né? É por isso que vai se falar em cartografias, né? Porque a cartografia ela só serve para uma viagem. E aí você pega aquilo para fazer a sua outra viagem, que é sua, né? Então, essa ideia de que o Foucault até fala de caixa de ferramentas, né? De pensar os conceitos como caixa de ferramentas, que você vai pegando, vai torcendo e vai usando. Veja, você não quer chegar a uma síntese de todas as peças. De modo que você. Não. A ideia é desmontar e remontar, né? Então, a ideia do bricolé, né, é muito importante, né? De você fazer. Aqui a gente gosta de falar muito de gambiarra, né? Aqui no Norte e Nordeste, né? Então, você fazer uma gambiarra da existência, né? Uma gambiarra da subjetividade, em vez de sendo guiado por esses modelos, né? Experimentando, roubando uma coisa ali, outra coisa ali, né? Deleuze diz, né? O filósofo é uma espécie de ladrão, né? E aqui ele vai falar, né? Nessa parte aqui é legal, ó. Damos seguimento, né? Ó. Minha principal maneira de me safar nessa época, na época do Tribunal da Razão, né?
foi concebendo a história da filosofia como uma espécie de enrabada, né? Essa é uma imagem muito importante para o Deleuze, né? Ou o que dá no mesmo de uma enrabada, cadê? Enrabada, cadê a enrabada, macho? Sua inimiga, ignorante da razão. Vocês estão me acompanhando? Uma espécie de enrabada, ou o que dá no mesmo de imaculada concepção. Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu, e, no entanto, seria monstruoso. Né? Então, veja qual é a relação, a diferença em relação a uma dialética da razão, da boa forma, do progresso. Né? Não interessa estabelecer um caminho para a perfeição, mas inventar uma forma de existência, a partir daquilo que é chamado como monstruoso. Por que é monstruoso? É monstruoso em relação ao modelo. Né? E aí aquele se apropria do conceito de simulacro, né? O simulacro é a copa mal feita, né? Lá do Platão, só que agora ele é um elogio ao simulacro, né? O simulacro enquanto aquilo que não possibilita o reconhecimento em relação ao modelo, né? Então, essa ideia da monstruosidade é que é importante. Por quê? Porque você está usando aquilo para servir aos seus modos de existência, aos seus experimentos, né? E não a um plano universal da razão, né, que vai evoluindo, né? Então, assim, uma das coisas do pós-estruturalismo, né, já que o Juan retomou ali, um aspecto que é interessante, é essa ideia de privilegiar o acontecimento em detrimento das grandes estruturas, né? Essa ideia do acontecimento é muito importante para o Deleuze, né? O acontecimento e as contra-efetuações do acontecimento, né? Você não está falando em termos de causa e efeito, né? Mas do ponto de vista de desterritorialização e o modo de reterritorialização, né? E aí o que interessa é esse modo, né? Que é singular, né? O modo como o Edgar Munch se reterritorializa a partir de suas pinturas, como ele inventa outras formas de existência a partir das pinturas, né? A partir dos acontecimentos que o atravessaram na sua vida, né? A morte da mãe, a morte da irmã, a loucura da outra irmã, e, né? Vocês devem estar não sei se está na mente de vocês, mas o quadro Grito, né? Que é o quadro mais conhecido dele, né? Aquela passarela ali era perto de onde a irmã estava internada, né? E de lá dava para ouvir o grito, tanto dos internos quanto dos animais, porque também perto era o matadouro, né? Então você vê aquele cenário, né? De angústia e desespero ao mesmo tempo, né? E o rosto dele é capturado, né, de uma múmia que ele tinha visto no museu lá na França, né? Então, ao mesmo tempo, é um desespero, mas é um desespero mumificado, né? Você fica petrificado ali, você não sabe o que fazer, né? Quando você começa a ver as pinturas do Munch, sempre tem aqueles rostos mumificados, né? E ao mesmo tempo todo o ambiente grita, né? Então como ele inventa esses blocos de sensações, né? Como ele produz esses perceptos e esses afetos, né? É isso que interessa, né? Não é o contexto sócio-histórico cultural. É importante para você entender como a pintura se diferencia daquilo, entende? Então, é outra pegada, né? Interessa, quando se fala de mente esquizo, é exatamente a lógica da produção da diferença em um determinado acontecimento, né? Juan? Professor, Juan?